Existem momentos na história em que uma única frase, dita pela pessoa certa, na hora certa, pode ser mais poderosa que um exército. Frases que cortam o ruído da política, que desafiam o consenso e que forçam todos, a imprensa, os mercados, os adversários, a pararem por um instante em um estado de choque, descrença ou admiração. São momentos em que um líder não apenas fala, mas redefine a própria realidade do debate. Lula da Silva, em sua longa e tumultuada jornada política, provou ser um mestre na arte de criar esses momentos. Um comunicador que entende que, às vezes, a melhor maneira de vencer uma batalha não é com um longo discurso, mas com uma declaração curta, audaciosa e completamente inesperada. Hoje vamos analisar 3 dessas declarações. 3 instâncias em que Lula, enfrentando 3 crises de naturezas completamente distintas, uma catástrofe econômica global, uma perseguição judicial implacável e uma guerra comercial com a maior superpotência do mundo, proferiu frases que deixaram o Brasil e o mundo sem palavras. Vamos desvendar a história por trás da marolinha, a lógica profética por trás da condenação de Moro e a coragem estratégica por trás de um simples não a Donald Trump. Esta é a história de um líder que, em seus momentos mais difíceis, usou a palavra como sua principal arma. O ano é 2008. O mundo está em chamas. O Lehman Brothers, um dos maiores bancos de investimento do planeta, com 158 anos de história, acaba de declarar falência. É o estopim da maior crise financeira desde a Grande Depressão de 1929. Um tsunami de pânico varre os mercados globais. Bolsas de valores derretem de Tóquio a Londres. Gigantes bancários na Europa e nos Estados Unidos estão à beira do colapso, sendo resgatados com trilhões de dólares de dinheiro público. O crédito desaparece. O desemprego explode. A palavra recessão é substituída pela palavra depressão. Líderes mundiais, de George W. Bush a Gordon Brown, aparecem na televisão com semblantes sombrios, falando em tempos difíceis e sacrifícios necessários. O clima é apocalíptico. E no Brasil? O pânico também chega. A Bolsa de Valores de São Paulo sofre quedas históricas. O dólar dispara. Os economistas da oposição e os grandes jornais são unânimes. A crise é global e o Brasil, uma economia emergente e dependente de commodities, será atingido em cheio. A previsão é de recessão, desemprego em massa e o fim do ciclo de crescimento que o país vivia. É neste cenário de medo universal que o presidente Lula convoca uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. Os jornalistas esperam um discurso de sobriedade, um anúncio de cortes, uma mensagem de cautela. Em vez disso, o que eles ouvem é uma das declarações mais audaciosas e, para muitos na época, delirantes da história política recente. Eu estou muito confiante de que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha, que não dá nem para esquiar. Até agora, graças a Deus, a crise americana não atravessou o Atlântico. Até agora, essa crise não chegou no Brasil. Marolinha, uma ondinha pequena, uma pequena ondulação na água. A palavra ecoou pela sala de imprensa, deixando os jornalistas em um estado de estupefação. O mundo estava se afogando em um tsunami e o presidente do Brasil estava falando em uma marolinha. A reação inicial foi de escárnio e ridicularização. Editoriais foram escritos acusando Lula de irresponsabilidade, de populismo, de negar a realidade. Delirante, inconsequente, perigosamente otimista, foram alguns dos termos usados. Como ele ousava minimizar uma crise de proporções históricas? O que os críticos não entenderam ou não quiseram entender é que a declaração de Lula não era uma previsão econômica. Era uma arma de guerra psicológica. Ele sabia que, em uma crise financeira, o pânico é uma profecia autorrealizável. Se as pessoas acreditam que tudo vai quebrar, elas param de consumir. Se os empresários acreditam que a recessão é inevitável, eles param de investir e começam a demitir. Lula estava travando uma batalha não contra os fundamentos econômicos da crise, mas contra a sua consequência mais perigosa, o medo. A palavra marolinha foi um ato de comando. Foi uma tentativa de quebrar o consenso do pânico, de injetar confiança na veia de uma economia que poderia entrar em colapso por puro pavor. E para o espanto de muitos, a estratégia em grande parte funcionou. Nos meses seguintes, enquanto as maiores economias do mundo entravam em recessão profunda, o Brasil mostrou uma resiliência surpreendente. O forte mercado interno, aquecido por anos de programas sociais e expansão de crédito, continuou a girar. O país foi um dos últimos a entrar na crise e um dos primeiros a sair, registrando um crescimento robusto já em 2010. Nós tivemos uma crise profunda que foi maior do que a crise de 1929. E eu disse que aqui no Brasil
o Brasil seria o último país a pegar a crise e o primeiro a sair. E aconteceu exatamente aquilo que a gente previa. A crise aqui foi uma marolinha e nós que caímos no 2009, em 2007 e 2010, quando deixamos a economia crescia 7,5%, o varejo crescia quase 14%, e esse país estava com a inflação controlada e a massa salarial crescendo. É o que estamos fazendo aqui outra vez. É por isso que nós colocamos o lema União e Reconstrução. Claro, a crise eventualmente chegou com mais força. A marolinha foi uma hipérbole, uma simplificação ousada. Mas como ato de liderança em um momento de pânico extremo, foi uma jogada de mestre. O silêncio que se seguiu à declaração não foi apenas de choque. Foi o silêncio de quem ouve algo tão fora da curva, tão contraintuitivo, que é forçado a reavaliar a própria percepção da realidade. Lula não previu o futuro, mas, com uma única palavra, ele ajudou a moldá-lo, deixando seus críticos por um bom tempo sem ter o que dizer. Nosso segundo momento acontece em um dos períodos mais sombrios e polarizados da história brasileira. A Operação Lava Jato está em seu auge. A figura do então juiz Sérgio Moro é onipresente, elevada pela mídia ao status de herói nacional, o paladino incorruptível da luta contra a corrupção. A opinião pública está inflamada, e Luiz Inácio Lula da Silva é o alvo principal da operação, o grande troféu a ser conquistado. Ele está encurralado, enfrentando um bombardeio diário de acusações, vazamentos seletivos para a imprensa e um processo judicial que, para a maioria do país, já tinha um veredito definido antes mesmo de começar. Em março de 2017, Lula presta um de seus depoimentos mais famosos a Sérgio Moro. O ambiente é de uma tensão extrema. De um lado, o juiz, no auge de seu poder, com a força do Estado e da opinião pública a seu favor. Do outro, o ex-presidente na posição de vulnerabilidade máxima, o réu. Em uma entrevista coletiva logo após o depoimento, um jornalista faz a pergunta que todos queriam fazer. Talvez esperando uma resposta técnica, uma defesa jurídica. Mas a resposta de Lula não foi para o jornalista, foi para a história. Ele não falou como um réu se defendendo, mas como um analista político dissecando a armadilha em que estava inserido. E foi então que ele proferiu a frase que, na época, soou como um delírio de perseguição, mas que o tempo se encarregaria de transformar em uma profecia. Eu estou percebendo que, pelos vazamentos para a imprensa, pela quantidade de notícias, o que eu sinto é que o Sérgio Moro está condenado a me condenar. Porque a opinião pública, os meios de comunicação, já me condenaram. E se ele não me condenar, ele ficará desmoralizado perante a opinião pública que ele mesmo ajudou a criar. Então, ele tem um problema. E eu acho que o objetivo é tentar massacrar esse cidadão. Esse cidadão, ele tem que pagar um preço por existir. Esse cidadão cometeu o erro de provar que esse país pode dar certo. É imperdoável o processo de perseguição. É imperdoável. Quer dizer, eu confesso ao senhor que eu esperava que houvesse mais respeito por um homem, sabe, que deu a este país a dignidade que ele não tinha há muito tempo atrás. Dignidade ao Ministério Público, dignidade à Polícia Federal, dignidade às instituições de justiça. E que eu esperava que o Ministério Público, numa audiência como essa, na sua presença, trouxesse aqui, sabe, o direito jurídico de propriedade. Está aqui, o seu Lula disse que não é dele, está aqui, ó, o documento, ele comprou, pagou, tem escritura pronta. Agora, fulano disse que não sei quem disse, que não sei quem disse. Esse negócio de olhar um prédio e não comprar, doutor, certamente o senhor deve já ter ido em loja com a sua mulher para comprar sapato. Sim. E certamente ela escolheu umas 30 caixas, o coitado deixou caixa, e ela experimentou 40, não gostou de nenhum, foi embora. O vendedor deve ter ficado muito nervoso com ela, deve ter até xingado pelas costas, mas ela não comprou, e não é dela o sapato que ela experimentou. Então, o que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O crime não é conversar com alguém na agenda. O crime não é ter ido ver um triplex. O crime, doutor, eu cometi se eu comprei o apartamento, se tem documento que eu comprei, se me der a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Certo. Apresentem. Chega de diz que diz. Silêncio. A audácia da declaração era de tirar o fôlego. Em vez de se defender das acusações, Lula estava diagnosticando a condição psicológica e política de seu próprio julgador. Ele inverteu o polo da condenação.
Não era ele, Lula, que estava condenado pelos fatos, mas sim Moro, que estava condenado pela narrativa que havia construído a condená-lo, sob o risco de se desmoralizar. Naquele momento, a reação da maior parte da imprensa e da opinião pública foi de desprezo. A frase foi tratada como a bravata de um homem culpado, uma teoria da conspiração para deslegitimar o trabalho de um juiz herói. Parecia um ato de desespero. Mas o que estava por trás daquela frase era uma compreensão profunda da natureza do lawfare, o uso da lei como arma de guerra política. Lula estava argumentando que o processo não era mais sobre provas, mas sobre a manutenção de uma narrativa pública. O que deixou os jornalistas sem palavras foi a completa quebra de expectativa. Eles esperavam um homem acuado e encontraram um estrategista político. Ele se recusou a jogar no tabuleiro jurídico, que ele considerava viciado, e moveu a partida para o tabuleiro político. Ele não estava falando para os autos do processo, estava falando para os livros de história. E então, o tempo passou. Anos depois, vieram as revelações da Vaza Jato, as mensagens trocadas entre Moro e os procuradores da Lava Jato, que lançaram uma sombra de dúvida sobre a imparcialidade do juiz. E, finalmente, em 2021, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro anulou as condenações de Lula, considerando o juízo de Curitiba incompetente para julgar os casos e, em uma decisão histórica, declarando a suspeição de Sérgio Moro, afirmando que ele não havia agido com a imparcialidade necessária. Que quando eu fui prestar depoimento, eu disse para o Moro, olha, você está condenado a me condenar porque a mentira já foi longe demais. E ele sabia que ele estava mentindo, porque ele tinha informação, ele sabia dos processos e ele sabia que eu não tinha cometido crime. E eu tinha porque eu sabia que eu não tinha cometido. Eu tentei mostrar para ele o erro que ele estava cometendo, não, mas ele estava com o objetivo político e levou isso até o fim e acabou no que acabou. Hoje, ele é uma figura defenestrada na política brasileira e para muita gente da sociedade. E eu estou aqui mostrando, e com muito orgulho, que foi no governo do PT que a gente apurou corrupção, porque no governo do PT não tinha denúncia que não fosse operada, que não fosse investigada. De repente, a frase dita anos antes, Moro está condenado a me condenar, foi ressignificada. Deixou de ser a bravata de um réu para se parecer com a análise presciente de um jogador que entendia a natureza do jogo em que estava metido. O silêncio que aquela frase causou em 2017 foi o silêncio da perplexidade. O eco daquela mesma frase, anos depois, provocou um silêncio diferente. O silêncio desconfortável da reflexão, de quem é forçado a reexaminar verdades que pareciam absolutas. Avançamos agora para o nosso tempo, para o epicentro da crise que define o mundo hoje. É 12 de agosto de 2025. A guerra comercial entre o Brasil e os Estados Unidos está em seu ponto mais crítico. As tarifas de 50% impostas por Donald Trump estão sangrando a indústria brasileira. Em resposta, o Brasil suspendeu exportações estratégicas, causando o caos nos mercados americanos. A tensão é máxima. As bolsas globais operam em queda. O mundo inteiro espera um sinal, um gesto, uma tentativa de diálogo para evitar que a situação saia de controle. Em uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, após anunciar um pacote de ajuda aos setores afetados, o presidente Lula é cercado por jornalistas. A sala está lotada, com correspondentes de todo o mundo. A pergunta que está na mente de todos é finalmente feita, por uma jornalista de uma grande agência de notícias internacional. A pergunta é lógica, previsível, seguindo o manual da diplomacia tradicional. A pergunta era se o presidente Lula pretendia ligar para Trump para negociar as tarifas. A expectativa na sala é total. Espera-se uma resposta longa, diplomática. Algo como, estamos com os canais abertos, ou, a diplomacia brasileira está trabalhando incansavelmente. Uma resposta que sinalize uma disposição para ceder, para negociar. Afinal, a cartilha das relações internacionais dita que, em um confronto entre uma superpotência e uma potência emergente, é sempre o lado mais fraco que busca o diálogo, que pede para conversar. Mas a resposta de Lula não teve mais do que 3 letras. Com calma, firmeza e sem hesitação, Lula respondeu: não. Lula para, olha para a jornalista e espera a próxima pergunta. Mas a próxima pergunta não vem. Um silêncio pesado e denso toma conta da sala por vários segundos. Os jornalistas se entreolham. O que aquilo significava? Era arrogância? Imprudência? Um rompimento total das relações? O não de Lula foi tão chocante porque quebrou um protocolo centenário da diplomacia. Não liguei porque ele não quer telefonema. Veja, eu não vou entrar numa análise do por que o Trump falou aquilo. Ele tinha falado um dia anterior, numa entrevista à imprensa brasileira,
perguntaram, você vai conversar com o Lula? Agora não. Ou seja, nós estamos com os melhores negociadores tentando negar com os negociadores deles. Então, veja, eu não tenho por que ligar para o presidente Trump, porque nas cartas que ele mandou e nas decisões, ele não fala em nenhum momento em negociação. O que ele faz é novas ameaças. Na outra carta, que ele anuncia, sabe, uns 50%, sabe, ele diz textualmente, é porque o governo, quem está governando o Brasil, está cometendo erros. Ora, ele que cuida dos Estados Unidos, do Brasil cuidamos nós. Só tem um dono nesse país. E só um dono manda no presidente da República, é o povo. É o povo que elegeu, é o povo que pode tirar. Então, essas atitudes antipolíticas, anticivilizatórias, é que coloca problema numa relação que não existia. Mas aquele não estava longe de ser um simples ato de teimosia. Era uma declaração estratégica, a peça mais visível de uma complexa arquitetura de poder que o Brasil vinha construindo nos bastidores. O que estava por trás daquela única palavra? Primeiro, era uma afirmação de igualdade. Ao se recusar a fazer a ligação, Lula estava dizendo ao mundo: nós não somos uma nação subordinada. Esta crise não foi criada por nós. O agressor foi ele. Portanto, o ônus de iniciar o diálogo para corrigir o erro também é dele. Não vamos implorar por uma solução. Era uma rejeição radical da hierarquia de poder implícita na pergunta. Segundo, era uma demonstração de confiança na própria estratégia. Aquele não sinalizava para os mercados, para os aliados e principalmente para o adversário que o Brasil não estava desesperado. Sinalizava que a aposta do Brasil em suas contramedidas, o controle de recursos estratégicos, a aliança com o BRICS, o caso na Organização Mundial do Comércio, era sólida. Sinalizava que o Brasil acreditava que podia aguentar a pressão e que no final era a Casa Branca que piscaria primeiro. E terceiro, era uma mensagem para o público interno e para a América Latina. Era a personificação da soberania. A imagem de um líder do Sul global que se recusa a abaixar a cabeça para a maior potência do mundo. O silêncio dos jornalistas foi o silêncio de quem teve seu roteiro, suas premissas e suas expectativas pulverizadas por uma única palavra. Eles vieram esperando um drama sobre negociação e ceder, e receberam uma declaração de soberania inabalável. Aquele não foi a prova de que o Brasil, sob a liderança de Lula, não estava mais jogando o jogo antigo. Estava determinado a ser um dos jogadores que definiriam as novas regras. A marolinha, a condenação do juiz, o não a Trump, 3 frases, 3 crises, 3 silêncios. Vistas em conjunto, elas pintam o retrato de um estilo de liderança que se define pela recusa em aceitar a realidade imposta pelos outros. Diante do pânico econômico, ele impôs a calma. Diante da perseguição judicial, ele impôs sua própria narrativa. E diante da pressão geopolítica, ele impôs a soberania. Em cada caso, a tática foi a mesma: quebrar o enquadramento, desafiar as premissas e forçar o mundo a recalibrar suas expectativas. Goste-se ou não de sua política, a história mostra que a habilidade de Luiz Inácio Lula da Silva em usar a palavra como uma ferramenta para moldar a realidade é inegável. E é nessa recusa, nessa audácia de traçar suas próprias linhas no campo de batalha, que reside o segredo de como, por tantas vezes, ele conseguiu deixar o mundo inteiro, por um instante, completamente sem palavras,